novo suspense com muito drama acabou de chegar na Netflix. Fica tranquilo porque a primeira parte desse vídeo não tem spoiler. E nessa história nós vamos acompanhar a Liv. Ela é uma advogada e decide fazer uma viagem, só que o voo dela atrasa e por conta disso ela conhece ali umas pessoas no aeroporto e decide viajar com essas pessoas porque ela não quer aí atrasar a viagem dela. Então ela pega esse voo em um avião pequeno, só que eles sofrem um acidente e ela vai parar aí em uma floresta completamente deserta e a partir deste ponto ela tem que conseguir sobreviver. É claro que nessa história vamos ter uns pontos aí bem largados e pelados, ela tentando sobreviver, aprendendo a lidar com aquela situação, só que é muito mais focado aí no drama do que na sobrevivência em si, ou seja, o foco em si não está tanto ali no que ela vai aprender, em como ela vai lidar com aquelas situações, mas sim na parte psicológica, porque afinal de contas ela está ali num local totalmente deserto e ela tem que lidar com os seus fantasmas, tudo que aconteceu no seu passado, com os seus traumas. E ela carrega aí muitos traumas, ela teve um passado conturbado com a família dela e por conta disso ela vai lembrando aí de muitas coisas que aconteceram. E esses fatos do passado influenciam diretamente aí a vida dela, o presente e o futuro dela. E então ali naquele momento em que ela fica naquela floresta, ela lida com tudo isso, com todas as suas lembranças, com todos os seus traumas. Com certeza a parte psicológica é algo que pesa muito para ela ali, porque ela precisa conseguir lidar e colocar a cabeça no lugar, lidar com todos aqueles pensamentos e achar aí um ponto de equilíbrio em meio a toda aquela situação. Afinal de contas, o fator psicológico é algo fundamental na sobrevivência e não só ali a questão física, mas também a nossa mente, os nossos pensamentos. E é isso que acontece com ela. Ela precisa lidar com todos os seus traumas, com todas as suas lembranças e também com os seus medos. Afinal de contas, ela está presa ali naquela floresta e não sabe se tem uma esperança, se ela vai conseguir sair daquele local. Então, a mente dela está a 1 milhão e ela tenta buscar um equilíbrio ao mesmo tempo em que ela tenta sobreviver. É uma minissérie bem lenta, como vocês podem imaginar. Como eu disse, não é tão focada assim no que ela aprende a fazer ali, na questão da sobrevivência em si. É claro que mostra ela ali sim, mostra os seus avanços e o seu progresso, mas sem sombra de dúvidas está muito mais focado em todo o drama. Então nós vamos acompanhando flashbacks para poder conhecer melhor a história dela, o que ela passou, quais são esses traumas e por que ela é dessa forma hoje em dia. Então o que tornou a Liv a pessoa que ela é agora. A gente vai conhecendo um pouco desse passado dela e por que ela se sente tão atormentada assim. Ao mesmo tempo, nós vemos ela lidando com tudo isso ali na ilha, com toda essa questão psicológica, e tem aí os pontos de sobrevivência, assim, que ela vai tentando sair dali, vai tentando sobreviver enquanto está ali. Então, o foco da série não é a ação, e sim todo esse drama em que a personagem vive. Então, é uma série de ritmo bem lento, mais parada, e não tem muitos diálogos, tá? Então, para você que não gosta aí de uma série com esse ritmo um pouco mais lento, não gosta dessas séries que são um pouco mais paradas, mais voltadas para o drama, com certeza aí não deve ser uma série que te interessa. Já você que curte muito um drama, gosta de ver essa profundidade dos personagens, gostaria de entender melhor o que está acontecendo com ela, o que aconteceu na vida dela e a evolução da personagem, porque enquanto ela está ali lidando com seus traumas, com tanto de pensamento, com seus medos, com a sobrevivência, ela vai evoluindo. Então, se você é esse tipo de pessoa que curte uma série aí com bastante drama, que gosta de ver essa evolução do personagem, que quer descobrir mais o que aconteceu com ela no passado e também o que será dela daquele ponto em diante, ela vai conseguir sobreviver, então pode ser uma série interessante para você. É uma minissérie, não vai ter continuação, é uma série curtinha com 6 episódios, até porque se arrastasse mais seria realmente muito mais cansativo. Como eu disse, é uma série de ritmo lento e prolongar os episódios sem sombra de dúvida ia tornar a série aí bem cansativa. Em relação aos flashbacks, eles não acontecem ali em ordem cronológica, então isso pode ser um pouco confuso para algumas pessoas, mas se você ficar atento, você consegue entender perfeitamente o que aconteceu aí no passado da personagem. Então, a partir deste ponto, o vídeo vai ter spoiler. Não esquece de se inscrever aí no canal, ative as notificações para vocês não perderem nenhuma novidade que sai por aqui. Curta esse vídeo se você curte
curtiu o vídeo, se você já assistiu a minissérie e gostou da minissérie, ou até mesmo para divulgar esse conteúdo para mais pessoas. A partir deste ponto, eu vou entrar aí nos spoilers, então se você não assistiu ainda e se interessou, vai lá conferir primeiro. Então, gente, eu confesso pra vocês que eu achei a Lívia aí uma personagem um pouco chata. É claro que ela tem as suas questões, né? A gente descobre que ela sofreu um abandono da mãe dela e com certeza isso aí moldou a vida dela praticamente inteira. Ela passa boa parte da vida se culpando pelo abandono da mãe. Até ali nas alucinações que ela tem, a gente vê o pai dela conversando com ela sobre isso, né? Ela tem diversas alucinações enquanto ela está lá naquela floresta, que são muito importantes pra gente entender a história, entender os traumas dela, o que está se passando na cabeça dela. Então a gente entende que ela se culpava bastante pela partida da mãe, por não ter tido ela, e que isso teve consequências muito impactantes na vida dela. Ela não consegue se abrir com as pessoas por conta desse abandono da mãe dela, e é por causa disso que ela afasta o Danny. Fica muito claro que eles se gostam, mas ela não consegue se abrir. Quando ela vê que as coisas estão ficando mais sérias, estão se aprofundando, ela afasta ele. Inclusive, eu não achei ela nada legal com ele nesses momentos, mas ela dá uma afastada nele. Também, quando ela descobre que está grávida, ela fica muito impactada, porque ela não se imagina mãe. Como ela não teve uma mãe presente, uma boa mãe, né? Porque enquanto a mãe dela estava ali, também não era uma boa mãe. Ela tem esse trauma, como se ela também não pudesse ser uma boa mãe, como se ela não pudesse ser uma boa esposa. Então, ela acaba espelhando tudo aquilo na vida dela. E a gente vê o quanto a ausência da mãe impacta ela. Inclusive, ela tem essa questão em aberto que precisa reencontrar a mãe, precisa revê-la, porque é como se ela não se sentisse completa, ela não pudesse seguir sem isso, né? Sem colocar um ponto naquela história. Ela sente aquele abandono e ela sente que ela não vai ser uma boa pessoa, ela não vai ser uma boa mulher, ela não vai ser uma boa mãe, assim como a mãe dela não foi. E por conta disso, ela afasta as pessoas. Como eu disse, eu não achei ela a personagem mais simpática. Dá pra ver que ela é uma ótima profissional, mas ela acaba sendo um pouco irritante em alguns momentos. Ela afasta o Danny, é um pouco grosseira, não é ali a melhor amiga das pessoas. A gente vê também que ela se isola muito, então ela tem sérios problemas com confiança, tudo isso gerado por conta do abandono da mãe dela. Tudo isso é muito bem justificado, mas ainda assim eu não consegui me simpatizar muito bem com a personagem. Ela é bem dura. E, claro, como eu disse, faz parte da construção da personagem que tem esses problemas de confiança por conta do abandono da mãe dela. Mas ainda assim, vendo ela tratando o Danny daquela forma, até às vezes do próprio pai, então eu não consegui me apegar muito a ela. E após isso também, na própria viagem, dá pra ver que ela é uma pessoa mais dura, uma pessoa mais firme, e ela decide fazer aquela viagem, e aí entra ela no avião do Sam e do George. E pelo próprio trailer já tinha aí uns spoilers, já dava pra gente saber que ela ficaria sozinha naquela floresta. Como eu disse, o foco não está em si na sobrevivência, mas muito mais nessa questão psicológica e no drama da personagem. E é exatamente o que acontece, o George já morre ali com a queda do avião, e ainda o Sam fica um tempinho, mas também acaba morrendo depois. E ela precisa lidar com tudo aquilo. Os dois, na verdade, né, tinham mentido pra ela. O Sam tinha dito que ele era fotógrafo, mas na verdade eles estavam aí fazendo tráfico, envolvido em coisas ilegais. Então ela se vê numa situação complicada, porque o voo deles, ninguém sabia pra onde eles estavam indo, então ninguém tinha informação sobre eles, assim como ela, que tinha pegado aquele voo aleatoriamente ali, já que o voo dela havia atrasado. E a partir desse momento ela começa a lidar com tudo aquilo. Primeiro com as lembranças do passado, ela começa a lembrar de vários momentos, do relacionamento com o Danny, da gravidez que ela descobriu, do relacionamento com a mãe dela, como era conturbado, do abandono da mãe, depois também do próprio relacionamento com o pai, como ficou, relações do trabalho. Então ela começa ali a lembrar de vários pontos na vida dela que mexeram muito com ela, e ela também começa a ter alucinações naquele lugar. Afinal de contas, ela não tinha ninguém para conversar, não tinha ninguém para estar com ela, e ela começa a alucinar. Ela tá com fome, né, gente? Não tá nas melhores condições, apesar de, como eu disse, ter uns momentos largados e pelados ali. Ela lembra que tem que ferver a água, ela consegue fazer o fogo. Tem uns momentos aí em que ela consegue, né, improvisa uma bússola, ela consegue fazer muitas coisas, inclusive, mas ela também começa a ter essas alucinações que são muito importantes para
história. Assim, eu confesso que eu não curto muito esse lance de alucinações, mas os personagens, eles têm diálogos importantes com ela. Eles mostram o que ela está sentindo, os medos dela também, então dá pra gente entender muito sobre isso, né? O fato dela não ter contado a gravidez pro Danny, a relação dela com o pai dela e tudo que ela sentia em relação à mãe, né? Toda aquela mágoa pelo abandono, ela se culpava também ao mesmo tempo por isso. Esse fato dela se sentir incapacitada, dela ter criado uma barreira para as pessoas, ela não consegue confiar nas pessoas porque ela foi abandonada pela mãe e ao mesmo tempo é como se ela não se sentisse meio digna, não vou ser uma boa esposa, não vou ser uma boa mãe. Ela guarda tanto esse trauma que ela afastou o Danny, não se via ali como uma mãe. E tudo isso está muito ligado a esse abandono da mãe dela e até por isso ela quer ver a mãe dela como se ela precisasse disso. E o que a gente vê enquanto ela está ali na floresta lidando com a sobrevivência e lidando com esses traumas é que ela vai começando a resolver essas coisas dentro dela. Ela começa a perceber que ela não precisa se culpar pela mãe, ela começa a perceber que talvez ela tenha enxergado as coisas de uma outra forma, ela começa a perceber que ela não tem culpa nisso e que talvez ela poderia ser sim uma boa mãe, por que não? Ela poderia ter um recomeço, e é exatamente isso que a gente vê lá no último episódio, porque ela era uma pessoa que por conta de tudo isso que viveu, ela não era feliz, ela não tinha essa felicidade, não tinha esse prazer na vida, mas ela é colocada em uma situação de sobrevivência onde o instinto fala muito mais alto e ela percebe o quanto ela quer sobreviver, e esse é um ponto bem interessante. Enquanto ela estava ali na sociedade, não tinha esse prazer pela vida, mas quando ela é colocada em uma situação de risco, o instinto fala mais alto, a vontade de sobreviver fala mais alto. E ela fica tentando sobreviver, ela fica tentando achar pessoas, né, uma forma de ser resgatada ali. E quando chega no fim, que ela já está daquele jeito, já está machucada, já está sem esperança, e ela se vê diante daquele rio, ela vê que a única chance que ela tem, ela não consegue atravessar, então ela entra ali no rio. E no fim, para quem não entendeu, ela foi encontrada e antes de acabar a gente consegue perceber que ela conseguiu sobreviver. E ela tem ali uns flashes de memória de como poderia ter sido a vida dela, né? E da esperança, eu diria assim. Que ela vê o que pode ser da vida dela, ela pode ser sim uma boa mãe, ela pode ser sim uma boa esposa. E a partir dali ela pode ter aquele futuro, o futuro que ela não enxergava antes, ela não enxergava essa esperança. Então é interessante que ao mesmo tempo em que ela tem que ter uma esperança de sobreviver, ela também começa a ter uma esperança sobre a vida dela, do que a vida dela pode ser. É claro que aí no final a gente tem alguns pontos em aberto, mas eu acho que eles deixaram bem claro pra gente que a visão dela mudou com tudo isso. Ela percebeu que ela não precisa guardar aquela mágoa da mãe, que ela não precisa ter medo do futuro. Ela pode sair daí, viver o amor com o Danny e criar um filho com ele e viver aí, por que não, né? Uma vida cheia de esperança e de felicidade, que ela não precisa mais ter aquelas barreiras. Então tudo isso que ela passou serviu aí para ela se desconstruir, para ela desconstruir esses traumas, esses medos. E assim como ela se apegou à esperança de sobreviver, ela agora tem uma esperança de uma vida diferente. Eu acho que no final ali eles deixaram, né, aquela visão ali dela com ele e com o bebê, justamente para ficar bem claro pra gente sobre essa esperança e do que seria da vida dela dali pra frente. Seria uma vida completamente diferente da que ela teve até aquele ponto. Então fica aí para interpretações, né, esse finalzinho aí, mas eu acredito que realmente é essa mensagem que eles quiseram deixar pra gente, ela enfrentando todo esse drama e saindo dali uma pessoa diferente e com uma esperança nova, melhor resolvida consigo mesma e aí com toda uma opção de futuro pela frente. Deixa pra mim nos comentários o que vocês acharam a série com ritmo muito lento. Eu realmente acho que tem que ser uma minissérie porque já é um pouco arrastada. Imagina se continuasse, talvez a gente não conseguiria continuar acompanhando, então realmente tem que ser nesse formato de minissérie. Eu confesso que em diversos momentos eu achei cansativo, mas eu queria saber um pouco mais sobre ela, o que aconteceria no final, mas realmente pra mim foi um pouco cansativo. Eu gosto bastante de drama, mas acho que algumas partes aí realmente não conseguiram me envolver, não conseguiram me prender tanto assim, principalmente porque eu não consegui me apegar tanto assim a personagem. Mas deixa pra mim nos comentários, detestaram, não conseguiram se apegar realmente à série ou acharam interessante a evolução que a personagem conseguiu ter no final das contas. Então é isso, galera, tchauzinho!